Olá, o meu nome é José Limão e você está no Just in Time, o podcast da APLOG, Associação Portuguesa de Logística. O Just in Time é um espaço de conversa e de partilha, de visões e de experiências, mas também de ideias, mas sobretudo experiências de vida e profissionais. Obviamente que é sobre a atividade logística, sobre as empresas, sobre gestão de empresas da área logística, mas também sobre os desafios e tendências que a logística e a cadeia de abastecimento apresenta. Neste episódio tenho comigo o Nuno Rangel, CEO e vice-presidente da Rangel Logistics Solutions, a quem dou as boas-vindas e agradeço desde já a disponibilidade de estar connosco. Obrigado. Sei que nasceu no Porto, tem 46 anos, é o mais velho de 2 irmãos, você e mais uma, neste caso, irmã. A sua mãe, nunca tendo tido uma atividade profissional, sempre trabalhou em casa, tratando da família, da casa, da educação, do cuidado dos filhos, e portanto era o que se dizia na altura, era doméstica, não é? E o seu pai, que eu conheço e tenho um grato prazer de o conhecer, o seu pai, quando no nasce, trabalhava na área do despacho, e um ano depois torna-se empresário e cria a empresa e, portanto, tornou-se depois, mais tarde, despachante ou oficial. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Tendo em conta, houve uma decisão que foi na altura dos meus pais, e eu não tenho a certeza que seja logo desde o casamento ou quando eu nasci, da minha mãe parar de trabalhar, porque ela teve trabalhos antes de estar casada. E acho que isso foi uma decisão super acertada, porque tendo o ritmo que o meu pai teve que impor, principalmente no início da carreira, se não tivéssemos um suporte em casa de forma constante, tinha sido difícil, não é? Pronto, meu pai é de Valadares e eu, quando nasci, vivi alguns anos em Valadares, mas tenho poucas memórias porque logo a seguir nós mudamos-nos para Miramar, que é próximo, não é? Junto à praia, não é? Junto à praia, e aí tem muitas memórias, não é? De Valadares tem algumas memórias de ser pequenino e lembro-me de ir para, gostava muito de ir para a casa dos vizinhos, e lembro-me do cão que eu tinha na altura, que era um pastor alemão, mas depois de resto tenho poucas memórias, porque eu não tenho a certeza, mas eu provavelmente já com 5 ou 6 anos já devia estar a mudar-me para Miramar. No entanto, fez a instrução primária em Valadares, no colégio de... Fiz nos Cedros, que é... Cedros, exatamente. Que é em Gaia, é mais Gaia mesmo. Gaia. Como é que ia para a escola e como é que vinha da escola? Era o meu pai Os pais iam buscar Na e trazer. regra geral, o meu pai levava-nos e a minha mãe ia buscar-nos. Quer dizer, neste caso, a mim, não é? Depois, mais tarde, foi com a minha irmã, quando ela entrou, não nesse colégio, entrou noutro, mas a realidade é que de manhã era o meu pai que nos levava, e à tarde era a minha mãe que me ia buscar, não é? Era sempre assim, não é? Sei que para aí cerca de um ano depois, acabou por ter, digamos, um outro irmão, que é o nascimento da empresa, quando o seu pai decide, enfim, tomar caminho próprio, enfim, com todos os riscos e desafios que isso comporta, e portanto a Rangel, o que é hoje o Grupo Rangel, ou a Rangel que hoje conhecemos, nasceu basicamente um ano depois do Nuno ter nascido. Inclusive foi menos de um ano, né? Nasceu mais ou menos cerca de 9 meses depois, e pronto, e eu imagino que tenha sido uma decisão difícil, porque, não é, teve que tomar a decisão alguns meses antes de abrir. Provavelmente eu teria 6 meses quando ele tomou a decisão. É sempre uma decisão difícil de se demitir do seu emprego para ir criar uma empresa, não é? Hoje podemos dizer que correu bem, não é? Claro. Mas certamente não terá sido fácil. Mas também nessa altura o contexto também era diferente, porque de 1980, julgo eu que foi quando ele criou, Sim. quando ele tomou caminho próprio, para 87 correu muito bem a empresa, o crescimento da empresa. Tem algumas memórias daquilo que era o ritmo do seu pai, do acompanhamento que tinha em relação a vocês, filhos, ao acompanhamento, os fins de semana, férias, tem... Sim, eu acho que assim, obviamente que tenho uma recordação muito forte, porque não sei, as pessoas quem não é de lá não conhece, provavelmente, mas pronto, a distância mesmo
de Miramar até o colégio em Gaia, que é junto à Ponta Rábida, não é muito Uhum. próximo. Naquele tempo, ainda por cima, Ainda era distante. ainda era distante, havia muito trânsito, ou seja, era um tempo e eu acabava por ter muitas conversas no carro, era um momento de conversar, porque raras as vezes à semana meu pai não chegava, já chegava, nós já tínhamos ido dormir, não é? E depois, claro, lembro aí muitos momentos ao fim de semana, embora o meu pai durante um período já era um bocadinho mais velho, acho que ele trabalhou muitos sábados de manhã, mas teríamos obviamente o domingo e os sábados à tarde e já conversávamos bastante. E depois noutra fase da vida, quando eu já estava, digamos, com 17, 18 anos, já tínhamos muito mais conversas diferentes e meu pai também já tinha uma disponibilidade diferente do que teve antes no início da carreira, não é? Esses primeiros anos da empresa foram desafiantes, certamente, mas com um crescimento assinalável, porque houve um período de grande crescimento, e é nessa altura que também Portugal adere à União, à então Comunidade Económica Europeia, e, portanto, o livre trânsito de mercadorias, de bens e de pessoas traz um boost ao movimento de mercadorias, e isso proporciona desafios enormes para uma organização que, na altura, enfim, já sendo de alguma referência, porque sei que já tinham delegações, já tinham escritórios em Lisboa e no Porto, não era? E Sim. foram talvez dos primeiros a ter, das primeiras empresas nesta área, claro, a ter Repara, na escritórios realidade, de um lado e do a outro. entrada de Portugal na altura na União Europeia veio ameaçar o nosso negócio, não é? Porque nós éramos só despachantes aduaneiros, o meu pai Uhum. era só despachante aduaneiro. Na realidade, ele só se tornou despachante aduaneiro em 1983, ele de 80 ou 83 teve que usar, no fundo, a licença de outro despachante, não é? Sendo ele a operar. E quando as coisas começaram a correr muito bem, conseguiu abrir escritórios, além do Porto, tinha em Lisboa, começou a investir na área da informática e fomos das Já primeiras, nessa altura, já nessa altura, fomos a primeira empresa aduaneira a ligar-se informaticamente às às alfândegas alfândegas. e na realidade é o que ele diz sempre, as coisas corriam muito bem e de repente Portugal vai entrar na União Europeia, livre circulação de mercadorias, mas isso significa que 70% dos nossos despachos eram com países da União Europeia, 70% do negócio ia desaparecer, não é? Essa ligação em termos informáticos ou de informáticos às alfândegas foi crítico e foi um suporte fantástico para poderem dar resposta àquilo que eram as necessidades. Sim, naquela altura foi uma Até porque não uma havia, revolução, não é? foi Foi uma a revolução revolução, não, digital daquele momento, não é? não havia muitas empresas que tivessem essa ligação, ou era Não uma havia, prática comum, não havia. não havia, na realidade, pelo que eu sei da história, eu era muito pequenino, fomos os primeiros, não é? E aí fomos, no fundo, ser a empresa mais moderna e mais dinâmica na parte aduaneira, nesta parte da tecnologia. Uhum, Pronto, mas a seguir passamos uma fase difícil, que é o nosso negócio fica ameaçado, não é? uhum. Porque 70% do nosso negócio eram cargas que eram para países da União Europeia, logo essas cargas deixariam de precisar de despacho, 70% E, do negócio portanto, desapareceu. é aí que se percebe que a área do transitário é a alternativa Sim, e reparem, eu digo mais isto, lógica para seguir. digo isto muitas vezes. Eu acho que se não é isto, nós não seríamos o que somos hoje. Isso Uhum. quase que é uma perspectiva que podemos ter, porque não nos sentimos ameaçados, estamos numa zona confortável e os negócios correm bem, provavelmente. Talvez não tenhamos tomado este passo, ou se tivéssemos tomado este passo, teríamos tomado mais tarde, e ao tomar mais tarde hoje não seríamos o que somos. O Quer que são, dizer, claro. há aqui várias variáveis. A verdade é que ao tomá-la, houve muitas empresas que não a tomaram, e houve muitas empresas que fecharam. E na altura, Exatamente. eu não me recordo, mas fala-se que na altura houve greves, houve movimentos Foi um período muito conturbado, ainda assim foi muito. para a área dos despachantes, foi um momento difícil. E, e para nós foi um momento de viragem, que foi, ok, eu estou-me a pôr no lugar do meu pai, eu sou despachante aduaneiro, e ele achava isto convictamente, que ia fazer isto para o resto O da resto da vida, vida. e de repente o que ele achava que ia fazer para o resto da vida não podia fazer, Falta-lhe o chão quase, não é? porque se fizesse teria sempre uma empresa muito deficitária, muito pequenina, e é difícil depois já ter chegado a um patamar, andar para trás, principalmente quando se é jovem ainda. E pronto, e aí eu digo muitas vezes, epá, as pessoas acham, qual é o segredo? Não, não há segredos, porque na realidade a estratégia que ele tomou é uma estratégia simples, é ok, ao lado o que é que existe? Existem transitários, ele tinha clientes transitários, na Europa, livre circulação de mercadorias, Portugal vai exportar e importar mais com a Europa, logo vamos, e a primeira fase foi em 87, vamos criar um transitário rodoviário para a Europa,
Claro que as pessoas dizem, ok, mas centenas e centenas de outras empresas não o fizeram, nós fizemos. Exatamente. E tomaram esse risco, porque comporta sempre risco. Claro, não é? mas a estratégia não é uma estratégia elaborada, foi uma estratégia lógica, simples, Sim. mas que teve que ser executada e foi muito bom, porque isto acabou por abrir as portas para o que somos hoje, porque depois de abrirmos a segunda empresa, que na realidade é o período, eu diria que é o período maior da nossa história, que nós tivemos só num negócio, que foi de 80 a 87, não é? Exato. Em 87, quando Exato. abrimos o segundo negócio, abrimos uma porta para continuadamente Para um outro mundo, com andar muito mais escala, não é? andar à procura de novos negócios e de fazer uma oferta em termos de serviços, que eu diria que quase que ninguém tem, não é? Ou seja, nós temos uma oferta de serviços muito alargada, não é? Hoje, Estamos em isso- vários... Porque as pessoas de fora, as pessoas têm muita dificuldade, quando eu explico, as pessoas de fora não entendem o setor da logística e dos transportes. O setor da logística e dos transportes é um setor complexo. Há muitas áreas diferentes dentro da área Exato. dos transportes e logística e nem toda a gente opera em todas as áreas. Houve não é? alguém que chamou que era a economia noturna, que quer dizer que ninguém vê, porque geralmente acontece muitas vezes à noite, muitas operações são feitas durante a noite por motivos vários. Mas vamos ainda manter, vamos até Miramar, essa mudança para Miramar, que é enfim, é uma área, uma região de Gaia, junto ao mar, onde há muitas casas que eram segundas habitações, nomeadamente de pessoas que tinham férias e para a praia, tinham lá as suas casas, e é aí que o Nuno, na sua infância, ainda infância, aí que anda de bicicleta pelas ruas, aí o que é que fazia? Como é que era? Sim, acho que primeiro, Como é que era o contexto primeiro, nessa altura? obviamente que para nós era muito curioso, porque Miramar no verão tinha muita gente mesmo, não só porque as pessoas tinham segundas casas lá, mas que havia pessoas que se deslocavam aos fins de semana para irem para a praia, e por isso acabava por ter Até o pico de muito movimento, adrenalina tinha era muito no sábado e movimento, domingo. mas depois no inverno ficava muito deserto, não é? Uhum. E ficávamos um bocadinho daí quase isolados, não é? Mas o que eu me recordo, não é? Muito, muito vivamente é que nós, era muito, eu não sei se era todos os dias, mas não era só os fins de semana, era durante a semana também, tínhamos muito o hábito de sair de bicicleta com os vizinhos, na altura era com os vizinhos da mesma rua, não é? Uhum. E pronto, e passeávamos ali, íamos até à praia, íamos ao supermercado, a uma coisa- mercearia que havia ali, íamos comprar uns gelados, íamos dar umas voltas, era sempre assim uma Uma brincadeira coisa muito rua, impensável não é? nos dias de hoje, não é? Sim, eu diria que até uma pessoa olhando agora dizia, será que eu deixava os meus filhos com aquela idade de saírem de bicicleta por ali fora? Exato. Não é? Porque não havia telemóveis, não havia nada. Se os meus pais me quisessem ligar, eles sabiam que eu andava ali perto, mas Sim, mas aonde? Exatamente. Mas acho que esse tipo de infância que nós tivemos foi super vantajosa, não é? Não temos que ter ficado agarrados aos telefones e aos iPads. Pois é diferente, é um grau de liberdade diferente. No entretanto, enfim, evolui na sua formação, vai para o secundário, mas no secundário muda de colégio, já não fica no Cedros, não é? E vai Sim. para Nossa Senhora do Rosário, que já é no Porto. No Porto. Ok. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa mudança? Adaptou-se bem a essa, lembra-se na altura? Adaptei-me bem, foi uma mudança que eu também queria, também procurava e adaptei-me bem e foi uma boa decisão, foi uma excelente decisão. Primeiro porque trouxe-me também vários amigos para a vida e fez-me seguir o rumo que eu queria. Como é que eram os períodos de férias grandes, não é? Daquela altura em que acabam as aulas, é o verão e depois recomeçam mais tarde. O que é que fazia nessas férias? Além das férias com a família e com os pais, obviamente, aproveitou em algum ano ir viajar, ir para outros contextos? Sim, obviamente que o verão era ótimo porque nós aquele período antes de viajarmos com os pais, quando estávamos em Miramar transformava-se e íamos para a praia e convivíamos com imensa gente, até com pessoas que não viviam lá durante o ano todo, não é? E que acabavam Sim, por ir para lá. nessa Porque há temporada. muitas famílias naquela altura que se mudavam ali durante 3, 4 meses do ano, se mudavam para ali, deixavam os seus apartamentos no Porto e se mudavam para ali. E eu, se não me engano, acho que com 12 anos fui fazer um curso de inglês com outros amigos da escola para a Inglaterra, numa cidade no sul, que é Bexhill. E pronto, e foi uma experiência super interessante. Primeiro porque foi a primeira vez que me vi sozinho, não é? Naquela situação dormíamos em casa de uma família inglesa. Foi Era aquele modelo do au pair, não era? Ficávamos em casa de alguém, fica-se em casa de alguém, aprende-se a língua, convive-se com a família dessa casa. Gostou dessa experiência nessa altura, nessa idade? Gostei dessa experiência.
Depois eu costumo brincar, dizer, as pessoas todas têm que ter sorte, não é? Porque eu recordo-me, fomos muitos miúdos e houve pessoas que não gostaram e que até queriam voltar. Nós gostamos da experiência, eu e os meus amigos, e inclusive a casa que nós ficamos foi fantástica. Eram os senhores mais velhos. Eu hoje não sei colocar que idade é que eles teriam, mas sei que os filhos deles já todos tinham saído de casa, porque nós estávamos a usar os quartos que eram dos filhos que tinham saído de casa. Era uma forma deles serem filhos outra vez, mas Não é? temporariamente só, não é? A cidade era pequena e, pelo que eu me recordo, eu tinha 12 anos, aquilo teria lá um hotel, talvez, não sei se era de 4 estrelas ou 5 estrelas, devia ser dos melhores hotéis da cidade. E o pai da nossa casa, não é? Ele Uhum. era chefe de cozinha desse hotel, não é? E, Uau. e, Certamente conheço bem nessa e, casa, sim, certamente. e ele era interessante porque ele, à noite, em Inglaterra, jantava-se muito Muito cedo, já cedo. não me recordo que horas, mas era cedo, não é? 5, 6, não é? Como tínhamos muito tempo depois do jantar, ele às vezes pegava em nós e íamos lá e víamos eles a fazer o pão para o pequeno almoço do dia seguinte, estávamos ali uma volta, porque eu acho que ele tinha que lá ir para ver se estava tudo bem, aproveitava, levava-nos com ele, Uhum. nós íamos dar uma volta e voltávamos depois para casa. Depois, mais tarde, então, já pelos seus 18 anos, segundo creio, vão para a Foz, vão viver para o Porto. E depois, quando é que começa a escolher, ou quando é que lhe tem a consciência de que área é que vai querer desenvolver e formar-se em que área? Como é que foi esse processo em si para lhe É dar? muito, já me fizeram essa pergunta muitas vezes e é muito difícil responder essa pergunta, porque se me perguntar quando é que era, eu não me lembro, mas lembro-me que sempre que existe. Por isso, desde muito cedo que eu estava focado que queria gestão de empresas, não é? Uhum. Não sei qual foi o momento que claramente decidi, mas eu não tive nenhuma dúvida. Eu acho que até foi engraçado, na altura fazíamos aqueles testes para decidir que área que devíamos ir. Sim, de Claramente que vocação. no teste disse logo que era para ali que eu queria ir, mas às vezes somos nós próprios que influenciamos o teste, Exatamente. não é? Quer dizer, o exame ou lá aquela análise que se fazia naquele tempo. Mas na realidade, pá, sempre senti-me que era aquele caminho que queria seguir e desde muito pequeno que estava interessado, não é? Em Uhum. entender o que é que o meu pai fazia e como fazia, não é? Nessa parte já da juventude, já com alguma consciência, ou com alguma não, já com consciência, né? Tipo, aos 18 anos já vota, né? Já é homenzinho, sendo ainda jovem. Ah, era frequente ir ao escritório ajudar o seu pai em algumas áreas, ouvia muito o que ele dizia e ele partilhava em casa, enfim, os seus trabalhos, Sim, até os antes, seus desafios. eu acho que a primeira vez que eu me recordo que ele já partilhava coisas a sério comigo, talvez foi antes, não sei se são 16 ou 17 anos, porque eu ainda Lembro-me não de uma estava na das conversas universidade. que nós tivemos que me contou que o seu pai um dia em casa, na sala de jantar ou na mesa de jantar, Eu penso que até que lhe deu um balanço para a mão de uma foi no empresa, final de um não foi? almoço em casa, não me recordo, seria um sábado ou um domingo, fizemos um almoço em casa e ele deu-me uma balança, demonstrou-se os resultados e pediu para eu analisar e depois disse, ok, eu estou a pensar em comprar esta empresa, que se fosse tu a comprar, que valor é que davas, não é? E para mim isso era eu já estava na Já escola, estava, já já tínhamos estava em a gestão análise, na Católica, não era? não, ainda não estava, Ainda não estava em ainda gestão. teria 16 ou 17 Ok. anos aí. Estava Eh, no 12º ano ou qualquer coisa Sim, assim mas do género. já Sim. tinha tido disciplinas de contabilidade, tinha alguma Uhum. noção das Sim, coisas sim. e das conversas que eu tinha com ele, mas obviamente que tinha muita dificuldade em atribuir um valor a uma empresa, não é? Sim, mas o Eu tinha a exercício era capacidade mesmo. de dizer o que é que tinha de vendas e o que é que podia ter ou não de Se era robusto, se era frágil. financiamentos ou de lucros, mas não muito mais do que isso. Mas foi engraçado porque isso me provocou, não é, a ter essa conversa com ele. Entra na Católica, fazes gestão, sempre foi um aluno, como é que se classifica enquanto aluno? Eu acho que é um aluno médio, não é? Uhum. Nunca foi um grande aluno de estudar muito e de ter altas notas, mas um aluno médio, não é? Naquela altura, se calhar, não refletia muito isso, porque quando olho para trás, digo assim: eu naquela altura o que eu sentia havia disciplinas que eu gostava muito, e às vezes até de professores que eu gostava muito, e de professores que eu não gostava tanto, e disciplinas que eu não gostava tanto. Hoje, se calhar, olhando para trás com uma Uhum. consciência diferente, Uhum. talvez o nosso curso seja demasiado teórico, não é? E pouco prático na realidade do que é gerir uma empresa, não é? Chama-se gestão de empresas, mas depois na realidade temos muita teoria, muita dela que não serve para muito e depois falta-nos a outra, que é a realidade das empresas, que
que aí eu acho que falta e que devia ser diferente. Mas aí, por outro lado, eu como fiz um intercâmbio, acabei por conseguir ter algumas outras experiências diferentes que não teria tido se tivesse só ficado em Nomeadamente Portugal. quando foi para Erasmus para Na o... realidade, eu não fiz Erasmus, como eu decidi fazer para ir para fora da Europa, não foi Erasmus, não é? Sim, está bem, mas É um é um estilo programa de intercâmbio, pronto. eles chamavam, na altura, se eu não me engano, um free move ou algo assim. Sim. Ou seja, é a pessoa tomar a decisão por livre espontânea. Tive que pedir autorização especial. Primeiro tive que ser aceito lá e depois tive que pedir autorização à Católica para me deixar ir. É diferente de concorrer ao Erasmus, não é? Sim. Mas eu na altura decidi que queria fazer algo diferente do que os outros estavam a fazer, não é? Toda a gente ia para países ali perto, assim, Bélgicas, Franças, havia muita gente Sim, para da um país qualquer da Itália, Europa, sim. e eu escolhi o Brasil no Rio de Janeiro, não é? Uhum. E tinha lá estado uma vez com os meus pais em 1999. E ficou seduzido pela cidade. Tinha lá uma universidade católica que era bastante conhecida e achei que queria fazer uma experiência diferente Uhum. e acho que aí tive razão porque realmente fez a diferença. A família, como é que, a família, os seus pais, como é que O meu reagiram a pai essa reagiu, opção? o meu pai reagiu muito mal, mesmo muito mal. Eu até hoje ainda não sei, na realidade ele podia-me dizer que não me deixava ir, não é? Ele disse-me que não me deixava ir, mas deixou-me ir, não é? Ou seja, ou seja, mas na realidade ele disse mesmo que não queria que eu fosse, ficou Uhum. muito chateado, ficou mesmo muito chateado. Estamos a falar em que anos? 2003? Olha, eu fico sempre com essa dúvida, mas foi no ano que o Lula foi eleito pela Dois- primeira vez, que acho que é 2003. 2002, 2003 que eu tive, Exatamente, exatamente. volta disso. Uma grande cidade, muita festa. Sim, uma grande cidade, muita festa, uma universidade completamente diferente, uma forma de estar na vida completamente diferente. Em que é que era diferente? A Universidade Católica de lá, o que se ensinava lá e o que se ensinava Eu aqui? acho que, antes de ser diferente, culturalmente nós somos diferentes e isso é a Uhum. grande coisa. Nos portugueses e os brasileiros não somos iguais e às vezes achamos que falamos a mesma língua, mas nem a mesma língua falamos. Inclusive havia lá um dicionário para traduzir o que era o português do Brasil. Havia lá Sim, na universidade na alguém universidade. daquelas pessoas que davam apoio aos estrangeiros, porque nós éramos sem estrangeiros. Primeiro, era muito mais descontraída do que a nossa, não é? Muito mais informal, não é? Muito A mais. relação era A mesmo mais forma de informal. vestir, eu recordo-me muito bem, quer dizer, eu acho que eu ia para a universidade de calças de gangue, com polo, com os livros debaixo do braço, eu cheguei lá, estava tudo de havaianas e de mochila nas costas e de calções, não é? Uma pessoa fica, Radicalmente diferente em eu relação quer ao dizer, nosso parece que eu sou contexto. quase o professor daquele carro. Exatamente, Ou exatamente. seja, mas eu também percebi logo isso rapidamente e adaptei-me. A outra dimensão que eu queria saber, porque acho que é também igualmente interessante, é o que era diferente no ensino na Católica no Rio de Janeiro do que aqui em Lá há Portugal. muito diferença, é as disciplinas como matemáticas ou estatísticas ou Uhum. microeconomias, no Brasil eu era um grande aluno, que é uma coisa que eu nunca tinha sentido, ou seja, a escala lá era diferente, mas era aluno ao ponto de tirar 20, não é? Era uma coisa radicalmente diferente, enquanto em Portugal Era 1 a 10, não é? é 1 a 10, lá no Brasil, quer dizer, e em vários desses exames tirei 10, não é? Ou seja, que era para mim um choque cultural diferente, porque assim, não estava nunca de ser um grande aluno, muito menos neste tipo de disciplinas. E depois é o contrário, era diferente. Na área onde eu tive mais dificuldades foi na área do marketing, mas principalmente onde eu tive bastante dificuldade e que me deu algum gozo foi na área de vendas, não é? Ou seja, havia uma disciplina chamada vendas. Em Portugal, eu naquela altura não tinha, e não sei se ainda hoje existe, uma disciplina chamada vendas, não? Ou seja, sem medo. Porque muitas Uhum, vezes as pessoas uhum. parecem que têm medo de usar a palavra vendas, Mas as e empresas às vendem, vezes, não é? As claro, mas às empresas vezes até vendem. parece que dizem que pá, não é querer usar a palavra do vendedor, eu sou vendedor ou vendas, que é algo que não se deve usar, não é? Mas a realidade é que nenhuma empresa existe sem vendas. E para mim essa experiência foi interessante, foi muito interessante. Acho que não só estar a viver sozinho e ter que socializar com muitas pessoas, e Claro. principalmente no Brasil, que tem uma forma de socializar mais intensa do que Portugal, mas depois as disciplinas de marketing e de vendas deu-me um aporte de valor bastante Bastante importante e útil, interessante. porque hoje em dia, então, quer dizer, é tão importante como o controle de gestão, como o planeamento ou outras áreas, não é? Volta ao fim de 6, 7 meses, imagino que tenha sido mais ou menos esse o período, 27 meses. volta para Portugal, finaliza o curso na Católica e tem outra experiência fora, como é que, Não, ou começou logo a trabalhar? eu tive, ainda antes de ir para o Brasil, eu tive uma experiência, na altura, decidimos comprar uma empresa na área da internet, estávamos a falar daqueles tempos
né, Eram as .com na das altura? .com, e nós decidimos comprar uma empresa de internet. Meu pai sempre teve muita curiosidade por estar à frente nas tecnologias e achamos que por bem comprar, não a totalidade, mas compramos uma empresa de internet. E nós tínhamos um antigo escritório que foi o nosso terceiro escritório que nós tivemos na história da Uhum. Rangel. Depois tivemos um quarto e hoje estamos no quinto sede, não é? Obviamente que hoje temos escritórios em muitos sítios, mas eu estou a referir-me onde era a sede. Certo, A sim. sede, na realidade, estamos no quinto espaço que foi a sede, e na altura o terceiro, tínhamos mudado do terceiro para o quarto, e como o imóvel não era nosso, nós decidimos pôr essa empresa num dos imóveis que tínhamos Uhum. nesse prédio, Uhum. e como era muito próximo da Universidade Católica, eu acabava por passar lá os meus dias, não é? E isso foi muito interessante para mim, porque penso que foi aí que eu comecei realmente a interessar muito para a área das tecnologias e no fundo querer acompanhar o que estava a acontecer no mundo Que das hoje é dot-coms. determinante, mais tarde vem a ser Claro, determinante para claro. qualquer Por empresa isso eu que atua na nessa área da altura logística. acabei por trabalhar aí de forma de part-time nessa Uhum. empresa, né? Quando acaba essa experiência e quando acaba depois também o curso, entrou logo, ingressou logo nos quadros da Rangel ou teve outra Não, experiência ou tirou alguma especialização mais? não, eu só tive, antes de integrar na Rangel no verão, estive em Londres Uhum. a fazer um curso daqueles de verão e depois ingressei na Rangel. Como é que era a Rangel? Na altura já tínhamos quase o caminho da estrutura que nós queríamos, estávamos ali a meio caminho, Uhum. digamos, e pronto, era uma empresa grande, mas ainda era uma empresa muito diferente do que é hoje, porque na realidade, eu mesmo nessa altura, eu não sei se teríamos 400 pessoas nessa altura, 300, 400 pessoas, e também deveríamos andar a faturar cerca de 40 milhões de euros, não é? A realidade é que eu conhecia as pessoas muito bem ainda, não é? Ou seja, eu conhecia muita gente. Que é diferente de hoje, não é? Conhecia as pessoas e tinha muita gente que eu conhecia desde pequenino, não é? Ou seja, Uhum. pessoas que estavam a fazer carreira na Rangel, e por isso para mim foi interessante e acabei por ter ali excelentes relações com imensa gente com quem eu já conhecia há E muitos era uma anos. zona de conforto porque tinha muito conselho, muita ajuda, não é? Porque, enfim, a Rangel já tinha um lote de bons profissionais Sim. que o ajudavam. É nessa altura que se começa a fazer a transição, ou que se apercebe que é necessária uma reestruturação da empresa, já mais numa lógica de grupo, ou quando entra, esse comboio já estava em andamento? Estava semi em andamento, ou seja, havia Uhum. ali, por exemplo, uma coisa que nós referenciamos muito, nós tínhamos criado o que na altura não chamamos, eu depois chamei-lhe Corporate Center, mas eram uns serviços partilhados, não tinha. E pronto, mas ainda não estavam completamente. Nós, sei lá, na altura, se calhar teríamos 3 diretores Financeiros, financeiros. 3 recursos humanos, Recursos humanos acho que por acaso não tínhamos, mas tínhamos IT, tínhamos Sim, sim, financeiros, sim. tínhamos as coisas assim um bocado ainda confusas, não é? E eu acho que só depois em 2006, 2007 é que fomos fazendo essa transformação de tentar ter as coisas mesmo organizadas num centro corporativo onde pudessem fazer serviços partilhados para qualquer tipo de negócio da Nessa altura Rangel. eram 100% transitários ou já, Não, já não. tinham uma presença na área da logística? Quando é que acontece e como é que foi essa A área transição ou essa a evolução? área da logística acontece logo muito no início, não é? Nós se eu não me engano, em 1993 criamos o nosso operador logístico. Claro que durante muitos anos foi um operador muito pequenino, não é? Uhum. E foi crescendo. Nessa altura, quando eu entrei, ainda era um operador pequeno. Nós não tínhamos ainda. Os transitários realmente é que Tinha tinham. uma logística, É vá, que tinham. digamos. Não era bem a eh, logística, mas. sim, nós no transitário tínhamos um negócio de E o mercado também relevante. não tinha, em Portugal também não tinha muitos operadores nessa altura, especificamente só da área logística, não é? Tinha alguns, não é? Os grandes, os mais Sim, os grandes, famosos, sim, eles claro. existiam, Os multinacionais, internacionais, não exato. é? E pronto, e nós éramos um player pequeno e pronto, nos transitários já nos tínhamos afirmado com força, não é? Já Uhum. tínhamos uma Sim, já eram presença, referências. já éramos claramente referência e na aduaneira sempre fomos. Tínhamos também lançado no Expresso uns anos antes e estávamos naquele momento a consolidar essa estratégia, não é? Quando eu entrei, não é? Uhum. E pronto, por isso na realidade os grandes polos de negócio nós já os tínhamos todos definido. Claro que nos últimos anos houve alguns que foram crescendo muito mais e ganhando mais relevância a Uhum. nível nacional. Quando é que tomam a opção de fazer
serviços integrados e oferecer ao mercado de serviços integrados e um buquê de soluções e de áreas. Em 2000 é que sai o conceito de podermos oferecer one-stop solution. É em 2000 que nasce o conceito que hoje, em termos de palavra, abandonamos um bocadinho, não é? Porque naquela altura era uma palavra que se usava muito, que é o grupo, não é? Uhum. E na altura tentamos estruturar aquilo num grupo, já tínhamos os serviços principais que oferecíamos, porque entretanto em 98 tínhamos lançado a empresa de logística de obras de arte e de feiras, não é? Depois o Expresso em 99. Hoje é um assunto difícil ainda hoje em Portugal o recrutamento, estou a falar em termos gerais, Sim. e na logística em particular. Temos bons cursos, temos boas escolas que já transmitem o conhecimento, mas ainda assim acha que há falta de mais profissionais na área? E em que áreas é que faltam? Assim, obviamente que se falarmos de funções mais de armazém, falta muito, não é? Porque é normal, não é? Há uma procura muito grande, e principalmente com o turismo a crescer em Portugal, há uma procura muito grande para E há pessoas para pouca estas oferta. funções e há pouca oferta. Abrir um novo local do zero, uma operação nova, ou seja, não estou a falar em mudar uma operação, estou a falar em abrir do zero uma nova operação, distante de qualquer uma que a gente esteja. O início é muito penoso, é muito duro. E isso nós já aprendemos que claramente que se for uma nova operação, e nós obviamente estamos continuadamente a crescer e somos muito motivados por ganhar negócios Sim, novos e de claro, e de crescer. oportunidades que aparecem. Hoje é muito doloroso começar, não é? É muito doloroso porque é difícil encontrar as pessoas, mas mesmo depois de as encontrar, é uma dificuldade enorme em estabilizar. Ou seja, muitas vezes vai demorar 2 ou 3 anos até conseguirmos estabilizar. Na parte das pessoas de gestão logística, eu aí acho que nós demos um salto gigante. Em Portugal, está a falar Em no contexto Portugal, então, nas capacidades. às capacidades. Hoje nós temos excelentes gestores de Uhum. logística, não é? Que já não se passa no transitário, não é? Se formos ver no transitário, já temos lacunas em gestão de transitários, já não temos tanta gente tão bem preparada como temos na logística, não é? Mas na logística hoje Isso sim. deve-se a quê, na sua opinião? Sim, eu acho que, por um lado, há uma atração maior para ser gestor de logística do que ser gestor de um É mais transitário. apelativo o setor da Apelativo. logística do que o do transitário? Eu acho que é mais apelativo, não é? Depois há muita formação já dedicada a quem quer aprender logística, Uhum. mas aprender diretamente o que é com o transitário, que é uma coisa muito específica, porque as pessoas às vezes não entendem. Há o transportador, há o transitário, há o operador logístico, são coisas diferentes. Aí nós notamos claramente que não há, não é? Há muita gente de carreira, não é? Que Certo. começou desde o início lá, mas não de que teve formações específicas e preparou-se de forma para gerir aquele tipo de empresas. Mas na parte de logística nós sentimos que hoje o nível dos gestores de logística é alta e isso é super interessante. A questão da gestão e da alteração e do afinamento dos processos também é um ponto importante para ganhar níveis de eficiência e de qualidade de serviço, que é aquilo que, no fundo, Sim, os mas clientes querem. e é o que nós fazemos de forma continuada, não é? Em todas as operações temos continuadamente que procurar, e com melhoria contínua, estar sempre a procurar ser o mais eficaz possível e olhando para os processos todos. E não só, nós temos a capacidade também de ser bastante flexíveis, porque na realidade as pessoas não veem isso de fora. A logística é importante muitas vezes para os negócios terem ou não terem sucesso, e nós entendemos que os negócios dos nossos clientes também mudam, e nós temos que ser os Uhum. primeiros a nos adaptarmos a essa mudança, porque se nós formos muito rígidos, o negócio dos nossos clientes vai sofrer, e uma empresa fazer uma contratação de um operador logístico para não ter o que é preciso para que o negócio deles e o modelo de negócio deles tenha sucesso, não faz sentido na nossa ótica. Por isso nós ouvimos muitos clientes e tentamos nos adaptar ao máximo, por isso é que No fundo, encontrar as melhores as soluções melhores para o negócio soluções para o deles. negócio deles e de encontro às necessidades deles. E isso é um foco que nós temos muito grande, e por isso que muita gente nos considera que nós somos bastante Hoje ágeis e flexíveis nesse ponto, não é? Hoje o mercado procura exatamente isso, não é? A Rangel está em vários outros modos, está no marítimo, quer dizer, utiliza o transporte marítimo, o rodoviário, o aéreo. No entanto, ainda acha que a ferrovia pode ser um dia um modo que a Rangel poderá vir a utilizar? Repara,
esse é um tema interessante e nós temos tentado acompanhar a ferrovia muito atentos. Quer dizer, eu às vezes digo a brincar, nós já usamos ferrovia da China para a Alemanha, não é? Mas Uhum. dificilmente usamos ferrovia de Portugal para a Europa, não é? Porque existem poucas soluções fiáveis ainda, existem algumas, mas hoje levar por ferrovia Portugal à Alemanha não é possível, de forma em que as empresas, obviamente que o ferrovia é muito interessante até pela sustentabilidade, mas a questão é que ninguém está disponível a ter um transit time, primeiro que não seja definido, até podem estar disponíveis para um transit time Não mais seja alargado, fiável e mas se não confiante. for viável é difícil acreditar nisso. E por outro lado, precisa de ter um custo também aceitável, não é? Ou Uhum. seja, há ali uma procura muito grande porque tem um interesse e faz todo o sentido que o tenha, até pela sustentabilidade, e porque eu pessoalmente acredito que há um espaço enorme para crescer na Para crescer. ferrovia, mas ainda há um trabalho a dar. Por outro lado, também é importante que haja mais operadores ferroviários e que esses operadores ferroviários estejam disponíveis para trabalhar com transitários. O que até há pouco tempo não Não havia era muito. tanto e também não há tanto essa disponibilidade, não é? Porque entenderem que nós podemos ser muito mais agregadores pelos serviços que oferecemos e também porque chegamos a milhares de empresas de uma forma muito rápida, não é? O transporte aéreo em Portugal é hoje uma fatia importante daquilo que é a exportação e a importação de bens mais perecíveis, com mais valor acrescentado, etc. Claro. Ahm, a questão das infraestruturas aeroportuárias hoje existentes dão a resposta cabal e necessária que o setor e que a procura aclama, pede. Não, mas assim, eu não sei se algumas pessoas se recordam, não é? Hoje temos um terminal de carga aérea, o anterior ainda era muito pior que o atual, não é? O anterior era realmente assustador. Era um armazém. Era só um armazém. Era assim uma coisa. Mas mesmo este, quando foi pensado, penso que para a altura que foi, já foi mal pensado. Ele devia ter tido outras características que não tem, mas por outro lado, é uma coisa que eu alerto sempre, porque eu sinto muito essa dificuldade. Nós queremos ligar à Ásia, mas a Europa, e podermos aproveitar os voos que nós somos fortes para o Brasil, para a África, e muitas vezes falta-nos agilidade a nível de processo e da parte aduaneira, da parte Estamos a falar de transferência de um avião, de carga de um avião para outro avião, por é exemplo. isso que está a referir? É isso que estou-me a referir, ou seja, precisamos de garantir que conseguimos ser mais ambiciosos e dizer que conseguimos transferir isto em menos prazo e que conseguimos agilizar todo tipo de processos que tenham que haver, que obviamente que tem que haver, mesmo que sejam processos aduaneiros, mas às vezes acho que há aqui uma falta de consciencialização que às vezes mais vale a pena investir nisto, porque ganha-se tempo e ao ganhar tempo ganha-se nível de serviço e isso E cria valor. pode criar valor e trazer mais interesse em fazer circular a carga por Portugal. Isso é importante, não é? Por outro lado, também ter a capacidade de ter um aeroporto maior e podermos trazer mais voos de destinos mais longe, Aumentar a escala. aumenta também essa nossa capacidade de fazer essas ligações depois aos sítios. Isso tem a ver com o desenho das infraestruturas ou passa por mais alguma coisa? Não, passa por mais alguma coisa, não é? Passa por um planeamento estratégico sobre o que é a carga aérea, não é? Porque obviamente que a infraestrutura é importante, mas depois tudo o resto, se não for demasiado eficiente, vamos ser mais um operador, no fundo mais um aeroporto, como muitos existem, bem capacitados, mas teremos que ser o mais eficientes possíveis, ao menor custo possível, porque há uma competitividade muito grande. Hoje já é possível trazer carga da China para Portugal para levar para o Brasil. Agora, tínhamos é que garantir porque é que o principal hub para o Brasil e para os países onde nós somos fortes em África não passa a ser claramente Lisboa de forma afirmativa, não é? Ou seja, de criarmos todas as condições possíveis e a atração e de sermos extremamente competitivos para poder oferecer essas soluções. Quando hoje se fala no novo aeroporto, independentemente da localização, também podemos vir a falar sobre isso e também pode dar a sua opinião, como é óbvio, mas quando hoje se fala no novo aeroporto, tem uma expectativa alta ou baixa de que esse ponto do hub de carga, a gente ouve sempre falar no hub de passageiros, que é importante, tem que ficar em Lisboa, é uma das condições até para a privatização da TAP, etc, etc.
Tem expectativa alta ou baixa de que será com um novo aeroporto que esse problema da flexibilização, da conjugação de transferência de mercadorias de um avião para o outro, das conexões, possa ser resolvido? E multimodal, não é? E multimodal. Portugal pode dar passos mais consistentes e mais robustos naquilo que é a captação de valor económico na carga aérea? Pode. Tem condições, pela Tem. sua condição geográfica e ou também Tem da infraestrutura, tem se ela estiver adaptada. Tem condições, mas há aqui 3 pontos importantes, não é? Há algo que já falamos, que é a infraestrutura aeroportuária, há todo o processo à volta disso, não é? Seja ele de handling, seja ele aduaneiro, que é preciso estar consciente do que é que queremos, e depois há uma figura muito importante aqui que é a TAP, não é? E nós esquecemos da forma estratégica que a TAP é para a carga aérea, para quem está em Portugal. Há muitos sítios onde hoje nós conseguimos dar uma oferta de carga aérea extremamente competitiva porque a TAP voa para lá. Se deslocalizarmos a TAP para outra cidade que não seja Lisboa, teríamos obviamente dificuldade em fazer o mesmo tipo de oferta, não é? Volto outra vez um bocadinho a Rangel como exemplo e como um bocado o farol, e está num processo de internacionalização. Enfim, há poucas empresas portuguesas a fazer esse caminho algumas, obviamente, para fazer esse caminho de internacionalização. Primeiro porque há poucas empresas grandes com dimensão capazes de fazer isso. Depois, muitas vezes, acho que nós falamos muito de internacionalização e até confundimos e achamos que internacionalização são exportações, não é? Uhum. E eu tento ao máximo sempre explicar. São duas coisas distintas. Uma coisa são exportar, eu exporto daqui para qualquer país. Outra coisa é eu vou lá e abro a minha própria filial e crio lá a minha própria equipa e invisto naquele país para desenvolver o negócio a partir dali. São coisas distintas. Temos que continuar a apoiar as duas. São essenciais para a nossa economia. Nós nos últimos anos demos passos muito importantes nas exportações e aí é um trabalho que Portugal tem que fazer, porque claramente se queremos poder trazer mais valor, temos que ter empresas mais fortes, marcas mais fortes e empresas maiores e empresas mais internacionais. Há muitos outros países que há uma união muito mais forte entre, ou seja, uma empresa espanhola trabalha com uma empresa espanhola, uma empresa francesa trabalha com uma empresa francesa. Nós cá não conseguimos fazer isso. Não fazemos da mesma forma como eles fazem, isso não fazemos. Isso deve ser uma questão cultural? É cultural, eu acho que é cultural. Nós vemos no México a força que as empresas espanholas têm e vemos a força que as empresas portuguesas têm no Brasil. Nenhum, não é? Não existem quase. Exatamente. Não é? E no México os espanhóis são dominantes em muitos setores, mas o nosso sistema bancário vai correr sérios riscos, porque se passarmos só a ter bancos espanhóis de referência, as empresas portuguesas vão ter muita dificuldade em ter financiamentos relevantes para poderem expandir, não é? Às vezes temos que ver que há certo tipo de coisas que nós não podemos deixar de as ter, porque no momento que mais precisarmos, não temos. Ir para outro país e ter que recorrer a outro banco que não é ligado a Portugal, eu já nem estou a pôr isso na equação, porque isso não, digo, no nosso caso já estamos preparados e habituados a isso. Digo mais, é nós estarmos em Portugal e não termos bancos de referência portuguesa que queiram apoiar as empresas portuguesas. Porque a decisão passa a estar em Espanha e aqui passa a ser uma filial, não é? Passa a ser uma filial de um banco. Não é? O Banco de Fomento terá essa missão? Repara, acredita nisso? O Banco de Fomento é uma promessa antiga. É difícil. Cada vez que há uma nova estratégia, nós acreditamos que agora... Estamos a viver isso mais uma vez agora. Estamos não é? a viver neste momento. Mas é importante haver esse instrumento muito importante. Para as empresas portuguesas que querem ir lá para fora. Não é? É muito importante. Ou seja, é um banco que pode ele está sempre muito mais focado em apoiar as exportações, mas obviamente que pode ir mais além, e devia, além das exportações, de apanhar as empresas que se querem internacionalizar, em financiar essas empresas que se querem internacionalizar, porque senão, muitas vezes, essas empresas podem até conseguir financiamentos, mas vão conseguir normalmente financiamentos com um custo mais alto. E isso é penoso, porque já partimos de um país com pouca escala, com poucas oportunidades. Retira-nos competitividade. E retira-nos até capacidade de investimento, porque como vai ter custos de financiamento maiores, pode decidir que não quer fazer o projeto todo, ou fazer só uma parte do projeto, ou ir mais devagar para tentar controlar esse tipo de financiamento. Mas é muito difícil, eu já nem me queria referir isso. Eu acho que em Portugal pensar em financiamentos para a internacionalização é muito difícil. Há outros custos de contexto que Portugal tem que trabalhar mais para facilitar, para agilizar, para promover aquilo que é o tecido económico e a criação de riqueza, tanto aqui dentro como para fora? Eu sei, Portugal tem bastantes custos de contexto que têm que ser analisados, não?
Quais os mais relevantes? Sim, nós sentimos que é muito importante, e eu não gosto muito de entrar em detalhes, mas na realidade às vezes há a criação de novas leis que as pessoas não têm noção dos impactos que elas podem provocar em alguns setores, e no nosso caso uma lei laboral que mal criada ou mal interpretada pode criar impactos enormes nos setores das empresas, e esse é um tema que tem que ser muito, muito bem pensado. E eu acho que os governantes têm que ter uma noção de que quando criam leis, que impactos é que isso tem, e às vezes eles não têm esse impacto. Eles têm ali achar que estão a tomar uma boa decisão e estão a criar uma lei que é interessante, mas depois a lei ou é mal interpretada ou foi mal criada, e depois acaba por criar custos de contextos errados, e que as empresas acabam por perder muito tempo, seja da interpretação que nos fazem do que nós temos que fazer, seja e muitas vezes uma simples transferência de estabelecimento comercial, as pessoas não interpretarem muito bem o que é isso, e nos operadores logísticos cada vez mais há esse tipo de necessidade. Como é que olha para os desafios tecnológicos, e aqui estou a falar às ferramentas e à tecnologia que o mundo tem hoje e que está a desenvolver, e os impactos que tem nas atividades, nomeadamente na área dos transportes e da logística? Quais é que são os principais desafios dessas tendências que se adivinham, que podem vir a acontecer e que podem vir a Sim, impactar? acho que alguns nem podemos chamar desafios, podemos chamar oportunidades, não é? Uhum. Por quer tenhamos dificuldade ou não na mão de obra, no recrutamento, pessoas que fazem atividades que são muito repetitivas não fazem sentido, não é? Ou deixamos para as pessoas atividades que sejam mais complexas, e isso, por exemplo, no caso da logística, acho que a automação vai ajudar em muito. Acho que a automação deu passos Em processos de packing. Picking, packing, ou seja, Uhum. storage, ou seja, eu acho que a automação deu passos relevantes nos últimos anos, principalmente na ótica de um operador logístico, porque muita da automação que existia era muito focado na especificidade de um negócio. Normalmente eram automações dedicadas à sua própria empresa, e no caso de um operador logístico que tem que trabalhar com múltiplos clientes de múltiplos setores, tem que ser uma automação que seja adaptável. Por outro lado, a automação tem um payback normalmente de longo prazo. É preciso estar preparado para ter contratos de mais longo prazo, não é? E que é uma coisa difícil. É um desafio, esse sim é um desafio. Mas na realidade, Uhum. muitas empresas já estão disponíveis a isso, porque veem claramente que há uma sinergia grande. E Por por outro lado, há ali também tarefas que a própria inteligência artificial vai nos ajudarem muito, não é? Na otimização de processos, De de processos, de de análise de planeamento, de dados, análise. de automatização de processos e de respostas e de interpretações muito mais rápidas do que temos hoje, e retirando algumas pessoas de fazerem algumas tarefas que realmente na realidade não estão a acrescentar tanto valor, e estão a fazê-las de forma repetitiva, e pôr as pessoas a fazer atividades que realmente façam a diferença. O desafio está em ter rentabilização suficiente no negócio para poder cobrir o investimento necessário para adquirir essas novas ferramentas? Eu acho que é natural que em algumas ferramentas, nós temos vindo muito a investir em novas ferramentas. Algumas ferramentas têm um custo elevado e têm um payback a longo prazo, mas são essenciais para se querermos nos desenvolver tecnologicamente para o futuro, não é? Uhum. Para nós isso é uma área que nós nos sentimos à vontade, não é? Investir em algo que possa ser útil para o futuro, para nós é algo que sentimos claramente à vontade. É muito mais difícil ao contrário, não é? Claro. Ter que rentabilizar operações e estar continuadamente a investir em novas operações, não é? Aliás, tem esse DNA desde o início, desde o momento em que se ligaram informaticamente às alfândegas, não é? Em 1987. Não é? Acho que até foi antes, 85. Portanto, isso vem na continuidade, portanto já é uma prática habitual do vosso universo. Nuno, muito obrigado. Chegámos ao fim deste Just in Time, o podcast da APLOG, da Associação Portuguesa de Logística, que trata de logística e das cadeias de supply chain. Resta-me agradecer ao Nuno a sua disponibilidade para estar aqui, de partilhar visão, a opinião e até experiências. Bem-aja, Nuno. Muito obrigado. Obrigado. E para si, até ao próximo episódio deste podcast. Pode aceder a este episódio e a outros na plataforma Spotify e nos canais de comunicação e de informação da APLOG e nas redes sociais, onde contamos com o seu like e a sua partilha. Para si, até breve.